Olá! Está começando mais uma edição do Conexão Unipam, um programa do Centro Universitário de Patos de Minas com muitas informações para você. E veja só o que preparamos. Professores do Unipam falam sobre os diversos métodos contraceptivos encontrados no mercado. Conheça o papel da mulher na literatura ao longo dos tempos. E na dica cultural, a participação da professora Mônica Guimarães. Vamos conversar também com o professor Roberto Carlos dos Santos sobre o papel da mulher na história. Tudo isso daqui a pouco no Conexão Unipam. Fique ligado, voltamos em 30 segundos. Para tentar aparecer, você tem vários caminhos. Mas para inovar, é melhor escolher o caminho do conhecimento. Vem aí, Comine 2012. Participação de Marina Silva e muitas outras palestras que vão te dar um choque de conhecimento. Realização Unipam. Os métodos contraceptivos são utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar uma gravidez. Além disso, servem também para proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, as conhecidas DSTs. Há alguns anos atrás, as mulheres ainda usavam a famosa tabelinha para não engravidar na hora errada. Hoje, existem diversos meios de prevenir a gravidez indesejada. São os métodos contraceptivos, que, além disso, também previnem contra doenças sexualmente transmissíveis. Nos dias de hoje, os métodos contraceptivos têm um papel importante para as pessoas com vida sexual ativa. Graças aos vários tipos disponíveis no mercado, as pessoas podem planejar a gravidez na hora desejada e se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis. Primeiramente, os métodos contraceptivos surgiram primeiro na Inglaterra, com a necessidade da mulher estar trabalhando, a independência da mulher, então ele surgiu com o movimento feminino. Então, a importância da mulher estar trabalhando, então ela tinha que abrir mão de ter filhos naquele estágio. Então, para, digamos assim, deixar os filhos para uma próxima oportunidade, começaram a ser utilizados os métodos contraceptivos, a partir desse momento foram utilizados em larga escala e disseminados pelo mundo, A importância deles serem utilizados geralmente é para isso. Também para planejamento familiar, hoje eles são bastante utilizados, uma vez que as pessoas não podem, às vezes não têm condições de ter vários filhos, então já para um planejamento, para ter menos filhos, mais disponibilidade de tempo para trabalhar, daí a importância dos métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são classificados em 5 grupos diferentes: métodos comportamentais, de barreira, intrauterino, hormonal e cirúrgico. Os hormonais são basicamente as pílulas e o adesivo, e também o anel vaginal. Os comportamentais seriam a tabelinha, o coito interrompido, a verificação do muco vaginal. Os de barreira seriam a camisinha feminina e a masculina. E o dispositivo intrauterino, o DIU, que é um outro também utilizado, que ele é colocado pelo médico na mulher. Então, aí ela já não teria que colocar sozinha. E tem o diafragma também, que não é muito utilizado no Brasil, mas também é um método. Os métodos mais usados atualmente são os de barreira, como, por exemplo, a camisinha e as pílulas. Eles também são conhecidos como métodos reversíveis, porque são temporários e, ao deixarem de serem utilizados, permitirão uma gravidez. Porque são mais acessíveis, as pessoas podem conseguir esses métodos de barreira, principalmente o preservativo masculino, nos postos de saúde, e basta que eles participem de uma reunião, se cadastrem, e aí todo mês eles podem buscar 12 preservativos para prevenção ou para planejamento familiar.
Agora, nós temos ainda outros métodos de barreira, como o diafragma, que não é bastante utilizado, mas mesmo assim ele pode ser usado por algumas mulheres quando o médico faz a medição do canal vaginal, pede para confeccionar o diafragma, e aí ele vai ser utilizado em parceria com os espermicidas. Nunca que o diafragma pode ser utilizado sozinho. E esse método, ele ainda pode ser utilizado várias vezes. Então, a mulher utiliza o diafragma com espermicida. Depois do ato sexual, ele é lavado, guardado, e na próxima atuação, ela faz uso dele novamente. Os métodos comportamentais são os menos utilizados, porque são menos seguros que os demais, dependendo totalmente do comportamento e da disciplina da pessoa. Esses métodos são menos utilizados porque as pessoas precisam ter um comportamento rigoroso. E esse comportamento envolve um aprendizado e o conhecimento do próprio corpo. Quem não sabe visualizar no dia a dia o que está acontecendo com o seu corpo, não deve utilizar um método comportamental. É muito normal os adolescentes fazerem uso do coito interrompido, principalmente adolescentes, porque eles precisam esconder, principalmente da família, que estão já em etapa sexual. E, ao esconder da família, o uso do coito interrompido é muito normal. Então, passa-se a ser normal também que a mulher engravide muito cedo, porque como o rapaz não conhece o próprio corpo, ele não tem dimensão do momento da ejaculação. Como ele não sabe que já vai ejacular, e aí ele faria a retirada do pênis, ele ejacula no canal vaginal, e essa ejaculação que é liberada já pode ser suficiente para que a menina engravide. Ao longo da história, a mulher teve papel importante na literatura, ora como musa inspiradora de poemas e romances, ora como escritora. Mas na sociedade machista em que vivemos, sua presença na literatura também sofreu alguns preconceitos. A literatura feminina evoluiu ao longo do tempo. A mulher ganhou papel de destaque na sociedade. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o professor Luiz André Nepomuceno, que vai nos dar mais informações. A literatura escrita por mulheres sempre existiu. A gente até fica, de certa forma, equivocado de achar que as mulheres não participaram da história da literatura e que isso teria sido um fato recente. Não foi. Na verdade, desde a Grécia Antiga, com Safo, por exemplo, você tem uma literatura escrita por mulheres, sobre a condição feminina, escrita para mulheres. Mas ao longo da história, pelo menos no Ocidente, a gente tem diferenças em relação a essas situações, não é? Há literaturas escritas para mulheres, sobretudo nos séculos XVIII, XIX, mas ao mesmo tempo escritas por homens, né? Textos, contos, novelas, poemas escritos por homens para mulher, destinado a um público feminino. Mas ao longo de toda essa trajetória da literatura ocidental, as mulheres sempre participaram escrevendo poesia, os gêneros mais modernos, como o ensaio, a crônica, o conto, o romance. As mulheres sempre participaram muito ativamente de todos esses gêneros. Muitas dessas mulheres, justamente pela sua condição social, histórica, tiveram que abdicar da sua vida padrão, ou pelo menos da vida padrão do seu tempo histórico, né? Muitas delas tiveram que, por exemplo, deixar de casar, tiveram que abdicar da maternidade e procuraram, sobretudo, ambientes mais favoravelmente intelectuais, como os claustros, as igrejas, até porque as mulheres se inseriram nas universidades muito tardiamente, né? Isso depende muito da cultura, do espaço histórico. Na cultura católica isso aconteceu de uma forma diferente, nas culturas protestantes isso pode ter tido um outro impacto. Então, assim, é difícil a gente considerar a coisa de uma forma muito generalizada. É preciso particularizar situações históricas, culturas, para a gente entender o papel do gênero em cada um desses momentos. Muitas mulheres hoje, intelectuais, que estão no campo da ciência, das artes, da literatura,
rejeitam, de certa forma, esse rótulo de feminista, porque ele está muito associado à defesa de direitos, ao papel político da mulher nos campos, né, do saber, da política, da sociedade. Então, é um rótulo que às vezes nem sempre é bem aceito, bem recebido. E nem sempre ele funciona, né? Não quer dizer que as mulheres que hoje estão atuando na política, na ciência, na literatura, sejam necessariamente feministas, né? Pelo menos no termo que se usou lá na década de 60. Então, assim, é muito relativo isso. As mulheres sempre não, mas hoje têm um papel considerável, né? Assim, elas estão assumindo cargos dos mais extraordinários, dos mais importantes na política, né? Hoje no Brasil, na Alemanha, na Argentina. Então, elas estão sendo presidentes de países, né? Então, isso é inegável. Então, e é legal, porque a gente está tendo uma visão diferente, um olhar diferente. Ainda que se fale, não existe literatura feminina, existe só literatura. Não existe literatura negra, não existe literatura homossexual. Literatura é literatura, independentemente dos gêneros. Mas, no fundo, as mulheres têm um olhar diferente sobre o mundo, sobre elas mesmas, sobre relações afetivas. Elas têm tem uma coisinha lá no coração da mulher que é um pouco diferente, a gente não tem como negar isso. Para a gente finalizar, então, o papel da mulher hoje tem grande importância. Tem extraordinária importância, né? Por dois motivos. Primeiro, não por ser exatamente mulher, mas por ela estar inserida nisso. E segundo, por ser mulher, contraditoriamente, porque, como a gente estava dizendo, sempre existe uma contribuição a mais, sempre existe um olhar a mais. Ainda que a gente tenda hoje a excluir um pouco essa ideia do gênero, que é, né, literatura de mulher, de negros, de homossexuais, de minorias, de excluídos e não sei o que mais, ainda que a nossa tendência hoje seja um pouco de excluir tudo isso, né, não quer dizer que o gênero não exista e não quer dizer que ele não dê contribuições diferentes, substanciais, até para nos lembrar sempre que mesmo no século XXI, mesmo com todas as preocupações sociais, os gêneros continuam a existir e as minorias continuam a ser excluídas. Então é importante que as mulheres falem sobre isso.